E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai continuar aqui com a nossa aulinha de direito administrativo, falando hoje a respeito de agentes públicos. Vamos lá? Pessoal, a gente sabe que o Estado ele tem três funções principais. Não é verdade? Vocês se lembram disso? Ele exerce o poder de polícia, ele fomenta atividades econômicas e alguns autores vão dizer que essa função é a intervenção em atividades econômicas e ele também presta serviços públicos. E quem são as pessoas que, digamos assim, está lá na ponta, né, fazendo o trabalho do Estado? São justamente os agentes públicos, que é o assunto da nossa conversa hoje. Qual é o conceito de agentes públicos? A gente traz aqui o conceito que está presente na Lei 8429 de 82, que ela diz o seguinte: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Claro, aqui está falando do artigo 2º da Lei 8429, e no artigo anterior, que é o artigo 1º, logicamente, está dizendo, tá, que são os entes, entes e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público, ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja contribuído ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual. E aí, veja só, gente, como- quando a gente vai ver esse conceito aqui, o que é que a gente vai verificar? Engloba todas as possibilidades de, digamos assim, de existência de pessoas no âmbito do poder público e falando em nome do Estado. É importante que a gente tenha isso na nossa cabeça, né? São pessoas que vão, em algum momento, ter algum tipo de vínculo formal ou não formal com o Estado e que vai falar em nome dele. E é aqui que a gente encontra mais ou menos, né, esse conceito aqui nesse mapa mental, que a gente vai ver que agentes públicos serão sempre pessoas físicas. Essas pessoas físicas, elas vão manifestar a vontade do Estado. Essa manifestação de vontade do Estado, ela se dá de forma gratuita ou remunerada. E essa atuação gratuita ou remunerada, ela se dá a partir de uma relação que seja definitiva ou temporária e ainda não precisa pressupor um vínculo formal com o Estado. Esse vínculo será sem ou com formalidade. Daí que, a partir desse conceito, nós vamos verificar que os agentes públicos podem ser agentes públicos de direito, ou seja, eles têm um vínculo formal e válido com o Estado, e nós teremos os agentes de fato que eventualmente podem ter um vínculo formal não válido com o Estado, ou então sem nenhum tipo de vínculo formal com eles, tá? Claro que a gente não pode confundir agentes públicos de fato com o usurpador de função pública. É bem diferente. O usurpador de função pública vai pressupor um ato ilícito, um crime, mesmo tipificado no Código Penal. Portanto, a pessoa está sujeita às penas lá elencadas e normalmente será para proveito próprio ou então proveito de terceiros, né, de algum tipo de grupo. Quando você tem os agentes públicos, de fato, mesmo que não haja um vínculo formal válido, você vai ver a pessoa realizando atos em nome do Estado e no interesse público. Então, a gente já vai logo de cara fazendo essa distinção. Mas vamos aqui falar a respeito de agentes públicos de direito. Agentes públicos de direito, como vocês estão vendo aqui, nós temos os agentes políticos, os servidores públicos e os particulares em colaboração. Os agentes políticos são aquelas pessoas que têm vínculo com o Estado e que desempenham funções em órgãos que têm independência.
Claro que aqui vai comportar 2 sentidos, um sentido amplo e um sentido restritivo. No sentido amplo, nós teremos aí tanto aqueles chamados agentes políticos propriamente ditos, que já estão elencados aqui no conceito restritivo, que são aqueles que têm acesso por eleição, caráter transitório e realizam e tomam decisões políticas de Estado, que são aí, né, os mandatários de cargos eletivos, notadamente no executivo. E aí nós teremos presidente da República, governadores, prefeitos e seus auxiliares diretos, ministros para presidente da República e secretários para governadores e prefeitos. Quando você parte para o conceito amplo, você vai ter aqui o entendimento de que os membros do Ministério Público e também da magistratura, eles integram a categoria de agentes políticos. Inclusive, existe decisão do STF nesse sentido, de se considerar o magistrado um agente político e não o servidor público da forma conceituada. Falando nisso, os servidores públicos serão a grande maioria que nós vamos encontrar dentro dessa categorização de agente público. Por quê? Serão eles que, sob diversos regimes jurídicos, estarão à disposição do Estado, falando e realizando ações em nome dele, para a prestação, né, para a realização das suas atividades. Aqui nós vamos ver aqui, olhe, uma espécie de classificação dos servidores públicos. Primeiro, os servidores públicos, a natureza do seu, a sua natureza de vínculo pode ser civil ou militar. Aqui no nosso estudo nós vamos falar principalmente aqueles de natureza civil, embora vários dos institutos se apliquem notadamente também para os servidores públicos que têm vínculos de natureza militar. Assim também nós temos aqui servidores sob regime jurídico estatutário, sob regime jurídico seletista ou também regime jurídico temporário, que são aqueles chamados REDAs, né? Aqueles que estão sob o regime especial de direito administrativo. Existem, claro, algumas diferenciações em relação a isso, também até mesmo para conceituações técnicas, já que muitas vezes servidor público, de uma forma mais restrita, é considerada somente aqueles que estão sob regime jurídico estatutário. Quando é o seletista, notadamente, uma regra assim bem geral, serão aqueles empregados públicos que têm um vínculo de contrato de trabalho com as entidades da administração indireta, que são pessoas jurídicas de direito privado. Aí nós teremos as chamadas estatais, né? Empresas públicas e empresas de economia mista, além das fundações públicas de direito privado. Tá ok? Bora continuar. Além disso, nós temos também os chamados particulares em colaboração, que muitas vezes, em alguns lugares, serão chamados de agentes honoríficos. Então, esses agentes honoríficos, eles de alguma forma estão meio que à parte ou em paralelo ao Estado, realizando atividades que sejam do interesse público. Nós temos, por exemplo, os jurados do Tribunal do Júri, né, que eles acabam sendo de alguma forma selecionados entre cidadãos da sociedade, passam por um sorteio realizado para determinação do corpo de jurados, e depois você tem aquelas pessoas que, no momento de um júri, são sorteadas e são chamadas a colaborar com o Estado ali como membros do tribunal do júri. Nós temos também aí os mesários que funcionam nas eleições. Alguns autores vão dizer também, e isso é de interesse direto dos estudantes de direito, por exemplo, que particulares em colaboração serão aqueles estagiários, né? Os estagiários que têm contrato com a administração pública, né? E existem também outras categorias aí, mas por enquanto, a título de exemplo, nós vamos deixar esses aí, ok? E aí nós vamos aqui para os agentes públicos, de fato, que são os agentes putativos e os agentes necessários. Os putativos serão quem? Aqueles que têm algum tipo de vínculo formal, que tem a aparência de servidores públicos, mas que por alguma razão
esse vínculo se torna nulo, né, ele perde esse vínculo formal. E aí o que é que acontece? Para esses agentes, os chamados agentes putativos, que têm a aparência de servidor público, mas que eles agem, né, normalmente, agem de boa fé, eles estão ali e entendem que são servidores públicos. Todos os atos realizados por eles, eles precisam ser convalidados e, também, eh, problemas que ocorram no exercício do cargo em relação a terceiros, também o Estado deve responder pelos atos praticados por eles. Guilherme, qual o exemplo que você pode dar? Eh, aquelas pessoas que são, por exemplo, nomeadas a partir de um concurso público, elas entram em exercício, estão lá realizando as suas atividades e aquele concurso acaba sendo anulado e todo mundo acaba sendo demitido do servidor público, todos eles são dispensados do serviço público. O que é que acontece com os atos realizados por eles? Precisam todos ser convalidados, porque eles são pessoas que estiveram integradas ao serviço público, realizaram o seu serviço de boa-fé e no interesse da sociedade, não em interesse próprio. E o que é que acontece, por exemplo, com os salários que foram pagos? Nenhum deles tem a obrigatoriedade de devolução dos seus salários, porque, significaria aí um enriquecimento ilícito do da entidade pública, tá joia? Já os agentes públicos, de fato, necessários, são aqueles que acabam, agindo, eh, em colaboração com o Estado a partir da ocorrência de algum tipo de emergência ou calamidade. Isso é muito comum, por exemplo, em voluntários que ajudam, brigadistas em incêndios florestais, ou mesmo aquelas pessoas que se juntam aos bombeiros em algum tipo de desastre, desastre urbano, algum desabamento de edifício ou desabamento de morro, quando ocorrem chuvas, por exemplo, tá. Então, vejam, agentes de fato putativos são aqueles que acabam de alguma forma integrando o serviço público e depois tem seu vínculo desfeito, né, anulado, e eles realizam isso, né, todo o trabalho de boa-fé e não precisam devolver os salários recebidos, né, aqueles salários devidos, e os necessários são aqueles que agiram, em colaboração com o Estado na ocorrência de algum tipo de calamidade, tá, ou emergência, tá certo? Tá entendido? Vamos lá ainda para algumas outras conceituações. Vamos pegar aqui e seguir. Aqui a gente tem duas jurisprudências, vou até destacar elas aqui. Deixa eu voltar aqui e dar uma destacada. Opa, não está funcionando, não está querendo funcionar. Agora funcionou. Em que diz aqui, olha, em relação a problemas, conflitos existentes entre servidores, das entidades de personalidade jurídica de direito público. Quem é quem é a instância competente para julgamento desse tipo de ação? É a justiça comum, né. Independente, inclusive, de determinadas situações em que a pessoa tenha, algum vínculo ainda oriundo de vínculo seletista. Se tiver direitos ainda de vínculos seletistas, como vocês estão vendo aqui, olhe, o fato de requerer verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos, tá? Em relação à natureza jurídico-administrativa, por ser um conflito com entidades de direito público, é a justiça comum a competente para julgar esse tipo de conflito. Bom, e já quando ocorre com a administração pública indireta, em que você tem aí a entidade, pessoa jurídica de direito privado, quem é que vai solucionar esses conflitos? É a Justiça do Trabalho e não a Justiça Comum. Então vamos lá. Se você entender, ou melhor dizendo, quando você identifica que aquela pessoa tem um vínculo com a pessoa jurídica de direito público, quem é a instância competente? É a justiça comum. Se o vínculo é com
é uma das estatais ou então uma outra entidade de direito privado, quem é competente é a Justiça do Trabalho, tá bom? Bora seguir aqui com mais conceituações. Então, eh, vamos distinguir aqui o que é cargo, emprego e função pública. Vamos lá. O cargo aqui está sendo, né, vocês estão vendo aí, que o cargo é o local situado na organização interna da administração direta e das entidades administrativas de direito público, provido por servidor público estatutário, com denominação, direitos, deveres e sistemas de remuneração previstos em lei. Quando é o emprego, é o vínculo contratual estabelecido entre os servidores seletistas e as entidades administrativas de direito privado, ressaltados os empregos públicos das pessoas públicas federais previstos na Lei 9962 de 2000. E função compreende o conjunto de atribuições conferidas por lei aos agentes públicos. As atribuições ou atividades dos agentes públicos são funções administrativas, exercidas necessariamente por todos os ocupantes de cargos e empregos públicos. Então, a gente está vendo aqui, gente, muito claro de que ah, os cargos eles estão reservados para os estatutários, aqueles que na conceituação mais específica, são servidores públicos. Já os empregos, eles estão reservados para aqueles que têm aquele vínculo com as entidades de direito privado. E existe aqui, né, nessa conceituação de emprego, aquelas exceções de pessoas que estão vinculadas a entidades públicas a partir dessa lei aqui, 9962 de 2000, que foi uma situação de aprovação de uma emenda constitucional que permitiu que nas entidades públicas houvesse duplicidade, ou melhor dizendo, hibridismo de regimes jurídicos de vínculo de servidores, servidores estatutários e servidores seletistas. Houve a impetração de uma ação direta de inconstitucionalidade e a eficácia dessa norma foi suspensa. Mas quando se ingressou, já havia uma lei federal que permitia, que previa a contratação de servidores públicos seletistas e já havia também gente contratada. Então, essas pessoas permaneceram, estão com seus vínculos, mas aí com a eficácia suspensa, no sentido de que não pode haver novas contratações até o julgamento em definitivo, tá? E aí, tanto as pessoas que ocupam um cargo ou têm um emprego público, elas exercem funções porque são as suas atribuições, né? E claro, quando a gente fala em função enquanto atribuição, isso se confere a todos os agentes públicos, tá bom? Vamos pegando aqui também, a título de conceituação, nós temos aqui essas outras aqui: classe, carreira, quadro e lotação. O que é que elas estão nos dizendo aí? Classe é a reunião de cargos da mesma categoria funcional, com identidade de atribuições, responsabilidade e vencimentos. Carreira é o agrupamento de classes da mesma categoria profissional dispostas hierarquicamente. A classe superior será reservada aos ocupantes da classe inferior e proporcionará ao agente o aumento de suas responsabilidades e da sua remuneração. Quadro é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções de uma mesma entidade da administração direta ou indireta do Poder Executivo, do Legislativo e também do Judiciário. Já a lotação é o número de servidores que exercem função pública em cada repartição pública das entidades estatais. Ou seja, né, quando você ingressa no serviço público, você vai ocupar um cargo existente lá e esse cargo está dentro de uma determinada classe, em que você vai percorrer um caminho, né, o que é que a gente chama, né, da carreira. Você vai percorrer esse agrupamento de classes, claro, sempre pulando de uma classe inferior para uma classe superior, porque para essa situação somente aquelas pessoas que ocupam os cargos é que podem, digamos assim, subir, né, o que a gente chama de subir na carreira. O quadro
É quando você tem ali uma determinada entidade, ela tenha lá o número de servidores que podem estar alocados naquele lugar. E aí a gente vai utilizar aqui um outro exemplo que eu trago para vocês aqui, a partir, né, das universidades estaduais da Bahia, que é onde eu estou na Universidade Estadual de Santa Cruz, ocupando hoje um cargo de professor do magistério superior na classe de professor adjunto. Nós temos nas nossas universidades essas classes aqui, olha. Classe de professor auxiliar, classe de professor assistente, a classe de professor adjunto, a classe de professor titular e a classe de professor pleno. Estamos todos, ó, lotados num departamento de cada uma das nossas universidades. Eu, no caso, estou lotado no Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, e cada universidade tem um número X de professores em cada classe, né? E esses professores podem assumir algumas funções específicas, que são de diretor de departamento, coordenador de colegiado, gerente acadêmico, pró-reitor acadêmico e reitor, né? E aí todos esses cargos e funções, eles compõem o quadro de professores da universidade. Claro que na universidade, o seu quadro, ele é mais alargado, digamos assim, porque você tem professores, você tem, servidores técnico-administrativos e você tem servidores analistas universitários. Melhor dizendo, dentre os técnicos, chamados técnicos administrativos, você tem o técnico universitário e você tem o analista universitário e, claro, ali-se aí cargos e funções que podem ser ocupados tanto por esses servidores, quanto também por servidores que podem ser livremente nomeados e exonerados, e tudo isso, todo esse universo de servidores técnicos e servidores docentes compõe o quadro de uma universidade estadual na Bahia, ok? Então vamos ainda aí, já chegando ao final do nosso conjunto de conceituações, nós temos ainda a estabilidade, a efetividade e a vitaliciedade. A estabilidade, como vocês estão vendo aqui, é a garantia de permanência no serviço público que é reconhecida ao servidor público estatutário ocupante de cargo efetivo que ele adquire após 3 anos de efetivo exercício da função e a aprovação na avaliação especial de desempenho. Então, vejam aqui em termos de detalhe. Ele precisa estar em 3 anos de efetivo exercício da função, ou seja, está na realização das suas funções, ok? Não é contado aí a partir da nomeação, não é contado aí a partir da posse, já que os diversos estatutos eh, dão, né, a prerrogativa do servidor aprovado em concurso público de cumprir eh, alguns prazos para isso, né? Entre a nomeação e a posse, ele tem um determinado prazo, e entre a posse e o efetivo exercício, ele também tem um prazo. Então, veja, é a partir dessa terceira aqui, do efetivo exercício, que se passa a contar a avaliação de desempenho para fins de estabilidade no serviço público. E veja que ele ocupa cargo efetivo, ou seja, aquele cargo que tem um caráter de permanência, tá? E a efetividade é uma característica do cargo. Esse cargo é ocupado por um servidor público, servidor estatutário, e ele é chamado de efetivo justamente em função da efetividade desse cargo, tá? Não se confunde, a efetividade não estará, né, não estará presente nem nos cargos de comissão e nem nos cargos de provimento vitalício, em que se caracterizará aí a vitaliciedade, que, como nós estamos vendo aqui, é a garantia de permanência no serviço que é atribuída ao titular de um cargo vitalício. Cargos vitalícios, eles estão previstos na nossa Constituição, que tem a característica de vitaliciedade. Os magistrados e membros do Ministério Público, eles eles ocupam um cargo com caráter de vitaliciedade.
Existem aí algumas diferenças a serem feitas. Por exemplo, a estabilidade ela é garantida após os 3 anos do efetivo exercício. A vitaliciedade, não. A vitaliciedade, para aqueles que ingressam nesses cargos a partir de concurso público, eles adquirem a vitaliciedade a partir de 2 anos. Mas existem aquelas situações daquelas pessoas que vão ocupar cargos, nos tribunais de contas e também nos tribunais, né, os advogados que entram pelo chamado quinto constitucional e se tornam desembargadores ou então ministros de tribunais superiores, eles adquirem a vitaliciedade no momento em que eles tomam a posse e entram no exercício desse cargo. Além disso, nós vamos encontrar aqui diferenças também nos mecanismos de perda de cargo, certo? Eh, quando você tem estabilidade, nós temos aqui 4 casos em que, pode ocorrer a perda do cargo. A primeira delas, sentença judicial transitada em julgado. A segunda, um processo administrativo que resulte na sua demissão. E a terceira, quando, ocorre insuficiência de desempenho. Nesses casos aqui, ocorre a demissão do servidor, entendendo que ele deu causa a esse, né, a essa dispensa, é normalmente pela ocorrência, né, aqui no 1 e o 2 de algum ato ilícito, e no 3 porque ele não, foi considerado insuficiente no seu desempenho, portanto, não estando apto ao exercício das funções daquele cargo. E no quarto, não ocorre a exoneração, ocorre a demissão, por quê? Porque não há aí a causação, ele não deu causa a esse fato. É um problema que é admitido pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se atinge o limite de gasto orçamentário com despesa de pessoal, em que o gestor público ele terá aí alguns caminhos a seguir. Primeiro, deixar de ocupar parte dos cargos comissionados. Depois, a exoneração dos servidores não estáveis. E, no final, como medida extrema, a possibilidade de demissão de parte dos servidores, considerados estáveis. E já na vitaliciedade, a perda do cargo vai se dar somente com sentença judicial transitada em julgado. Certo, gente? Então, veja só, nós estamos aqui já chegando ao final desse nosso encontro aqui, dessa nossa videoaula. Então, eu vou pedindo a você que, se você gostou desse conteúdo, dê um clique, curta e também que se inscreva no canal. Por quê? Nós não temos nenhuma intenção de monetização. Nós temos sim a intenção de que o conhecimento ele seja difundido. E quando ocorre isso, a inscrição e a curtida no vídeo, vocês estarão ajudando para que outras pessoas a fazerem busca a respeito desse assunto, eles encontrem esse vídeo aqui, tá bom? Então, continua com a gente, ó, e segue o tio.